Olá pessoal, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês no blog canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, primeiro quero pedir desculpa por qualquer som que seja captado, som externo, porque não consegui um horário melhor para fazer essa gravação, tá certo? Então, já desde então peço desculpa e agradeço a paciência de vocês, tá certo? Bom, o assunto de hoje que eu vou abordar, não somente nesse vídeo, é lista de distribuições GNU Linux. Quando comecei a fazer o roteiro desse assunto, eu tive uma espécie de déjà vu e resolvi verificar se eu tinha feito algo semelhante no canal. Acabei encontrando o vídeo Experiência em GNU Linux, na qual eu falo sobre a minha experiência usando as distribuições GNU Linux, quais foram elas e etc. E esse vídeo, especificamente, eu postei em 2016, em fevereiro de 2016. Nós estamos em fevereiro de 2021, então já passou seus 5 anos já. E aconteceu muita coisa nesse período. Então, quando eu assisti o vídeo, eu comecei a perceber algumas inconsistências nesse vídeo, a experiência GNU Linux. Então, eu resolvi refazer o vídeo, né? E percebi que ele ia ficar muito longo. Então, eu resolvi dividir esse assunto em 3 partes. Caso não tenham assistido o vídeo Essa Experiência em GNU Linux, eu aconselho que parem esse vídeo e assistam ele primeiro, tá certo? Vou deixar o link na descrição. Bom, para eu não me perder, como vocês já devem ter percebido que eu estou olhando muito para baixo, eu estou com conteúdo aqui, anotei algumas coisas, então eu vou falar algumas coisas para eu não me perder, tá certo? Isso aqui eu fiz para não esquecer nada. Essa primeira parte vou falar do uso do GNU Linux do ano 2005 a 2009, tá certo? Bom, a primeira vez que eu escuto sobre o GNU Linux foi durante o curso técnico informático, mais exatamente no primeiro semestre, na matéria de sistemas operacionais. Ouvi falar sobre o GNU Linux, algumas distribuições, a licença LGPL, né? E nós usamos a distribuição Ubuntu. Infelizmente, nós não pudemos realizar muitas coisas, porque a escola era uma escola de ensino fundamental ao técnico, então tinha muitas turmas e muitos cursos que usavam apenas um único laboratório que tinha a escola. Então nós não pudemos formatar, instalar, etc, etc, etc. Então não conseguimos realizar muita coisa nesse período. Porém, deixei de lado por um tempo, isso até 2006. Em 2006 comecei por conta própria a usar o GNU Linux. E o que me levou a usar o GNU Linux foram, na realidade, 3 motivos. A instabilidade do XP, a licença LGPL e programação. Nesse período já tinha escutado que GNU Linux era um sistema operacional para desenvolvimento de programas, por causa da sua estabilidade. A licença LGPL com certeza ia me auxiliar nessa questão, por eu poder acessar o código-fonte de qualquer software livre. Mas, infelizmente, a vida não quis que eu fosse para o lado da programação. Então, esse ano de 2021, resolvi estudar né, nessa área de programação, e eu comecei, na realidade, no finalzinho do ano passado, né? E eu vou tentar esse ano
que é ingressar mais fortemente na área de programação, inicialmente com o desenvolvimento web. Porém, retomando, né, particularmente eu comecei a usar a distribuição GNU Linux em 2006 e eu sempre usei todas as distribuições no período de 2006 a 2009 em dual boot com o Windows XP, tá certo? Bom, a primeira distribuição que eu usei foi o Kurumin. Kurumin é uma distribuição que era baseada no Knoppix, acho que é assim que se pronuncia, e posteriormente no Debian. O ambiente padrão, o ambiente gráfico padrão era o KDE e inicialmente foi desenvolvida por Carlos Morimoto. Devido ela foi descontinuada em 2008 na versão 7. E isso ocorreu porque Carlos Morimoto não conseguiu fazer com que houvesse um engajamento em torno da distribuição. Mas, em seguida, o Kurumin voltou e esse novo projeto foi liderada por Leandro Soares. E a versão foi a versão 8 ou LG, né? Cheguei a experimentar um pouco dessa versão. Comecei com a versão 6.0 em 2006 e para vocês terem noção como era noob naquela época, eu acabei comprando as mídias do Kurumin na loja Linux Mall, que foi na mesma época que eu comprei a mídia do Debian, essas mídias aqui, na realidade eram 3, né? Mas na mesma loja, na loja Linux Mall. Depois eu falo mais especificamente dessas mídias aqui. Comprei, né? E eu não me dei conta que podia ter baixado do site do Clube do Hardware, se eu não me engano, né? O guia do hardware. Depois você me confirma, eu vou, e até mesmo posso confirmar na descrição, tá certo? Nunca tive dificuldade de usar o Kurumin, até porque existiam os ícones mágicos, que nada mais do que scripts que facilitavam a instalação de codecs, plugins, aplicativos, apenas dando um clique ou dois, tá certo? Bastante simples de ser usado. A minha desistência de usar o Kurumin por mais tempo foi uma questão mais de estética. Eu deixei de usar o Kurumin no final de 2006 porque eu não gostei do ambiente gráfico KDE naquele momento. Eu tive a sensação de que era mal acabado, de ter os cantos das janelas e etc., dos ícones, parecia que estava com os pixels quebrados, né? Então, não gostei muito do ambiente gráfico KDE, né? E acabei desistindo. Mas foi bobeira, né? De certo modo, hoje eu reconheço isso, de certo modo. Depois eu comecei a usar o Ubuntu. O Ubuntu é uma distribuição baseada no Debian, é uma criação e está sob a responsabilidade de uma empresa sul-africana chamada Canonical, na qual trabalha com vários serviços de tecnologia, entre elas inteligência das coisas, nuvem, computação na nuvem e etc. Ela disponibiliza o Ubuntu de maneira gratuita, porém ela cobra por certificações, suporte, manuais, etc.,
etc. Até mesmo trabalho com a internet das coisas e as nuvens, né? E programação em nuvem. Possui o Ubuntu tem um ciclo de 6 a 9 meses, se eu não me engano, e tem as versões LTS, que os ciclos são de 5 anos, porque elas são versões mais estáveis, né? Existem ambientes gráficos padrão, que é padrão, e que o Ubuntu recebe um nome um pouquinho diferente por causa desses ambientes gráficos. Exemplo, Ubuntu recebe esse nome porque o ambiente gráfico é o KDE. Lubuntu por causa do ambiente gráfico LXQT. Xubuntu por causa do ambiente gráfico XFCE. Além de ter o GNOME como ambiente gráfico padrão até o momento. Então, quando você fala Ubuntu, é o ambiente gráfico GNOME, tá certo? Kubuntu, KDE, Xubuntu, XFCE e Lubuntu LXQT, além de ter a versão com ambiente gráfico MAT. O ambiente gráfico por muitos anos foi o Unity, mas acabaram desistindo desse ambiente gráfico há alguns anos já. Como eu disse, comecei início de 2006, indicada pelo mesmo professor da matéria de sistemas operacionais. E naquela época o ambiente gráfico era o GNOME, mas a versão 2, certo? Aí teve o Unity e atualmente com o GNOME Shell, tá certo? É uma distribuição fácil de ser usada, tem muito material na internet, várias comunidades que têm as suas wikis, então não tem o que reclamar. Até porque quando desenvolvem aplicativos, pacotes, etc., para o GNU Linux, a primeira distribuição que pensam é o Ubuntu. Então, é uma boa pedida para quem vem do GNU Linux, do Windows. Mas aqui uma observação. Eu aconselharia usar, quem vem do Windows, eu aconselho usar a versão Kubuntu do ambiente gráfico KDE, porque se assemelha mais ao ambiente gráfico do Windows, tá certo? Durante esse período de 2006 a 2009, experimentei outras distribuições. Entre elas, né, as que mais valeram a pena, que mais valem a pena eu mencionar, né, foram Mandriva. Mandriva era uma distribuição que foi uma união entre a distribuição Mandrake e a distribuição Conectiva. Mandrake era uma distribuição francesa e Conectiva uma distribuição brasileira. A Mandrake comprou a empresa Mandrake, né, e comprou a empresa Conectiva, uniram-se e criaram a Mandriva. Isso em 2005. A matriz ficava em Paris, França, e a filial aqui em Curitiba. E tinha um escritório nesse período em San Diego, Estados Unidos. Os pacotes mais comuns, os pacotes que são usados que eram usados pela Mandriva, era o RPM, né? Então seria o que é o .exe para o Windows, para o Mandriva era o .rpm. Do mesmo jeito que o Ubuntu é o .deb, né? Os ambientes gráficos padrão dessa distribuição eram o KDE, GNOME e o XFCE. Particularmente eu comecei a usá-la em 2007 numa máquina virtual devido a um curso que eu estava fazendo na época, o pós-técnico em redes, na qual a escola era representante da Mandriva
e que tinha cursos e podia fazer a certificação Mandriva. Eu tinha ela numa VM e tudo que eu fazia de configuração no curso, né, servidor de Fire, proxy, o servidor de Samba, né, impressão, etc., eu fazia os testes no Ubuntu. Acabei no final do curso instalando essa distribuição sozinha inicialmente, para poder concluir o curso de uma maneira mais decente, e eu utilizei ela por mais ou menos 3 meses. Foi descontinuada em 2015, tá certo? Bom, vamos para a próxima distribuição, que é a SUSE. SUSE surgiu na Alemanha em 1992 e ela foi criada por uma empresa alemã que, vou dizer, eu não sei pronunciar o nome dessa empresa, então nem peçam para fazer isso, né? Tinha um ambiente gráfico padrão GNOME, e em 2005 essa empresa alemã foi adquirida pela Novell. 2011 a Novell foi comprada pela Attackmate, acho que é assim que se pronuncia. 2014 a Attackmate foi adquirida pela Microfox. E em 2018 a EQT adquiriu a distribuição SUSE. A distribuição SUSE é uma versão paga e tem a versão gratuita chamada OpenSUSE. No caso da OpenSUSE, o ambiente gráfico, se não me engano, é o KDE. Tanto a SUSE como o OpenSUSE tem uma ferramenta poderosíssima que auxilia muito na configuração do sistema, desde servidores até o desktop propriamente dito, chamado Yassu. É uma ótima ferramenta, permite ser tudo automático, né? E é interessante que ela entrou numa polêmica nesse período que eu usei, porque fizeram uma parceria com a Novell, se não me engano, uma parceria com a Microsoft, porque a Microsoft colabora até hoje com o Linux, e então, mas por uma questão de auxílio entre ambas as situações, a Microsoft e a Novell, na época, fizeram uma parceria de não judicialização, vamos dizer assim, entre as duas, e as duas auxiliando uma para na outra, e aí não tinha problema nenhum, né? Foi polêmica nessa época. Nesse mesmo período eu assisti um vídeo que representantes das Casas Bahia diziam que começaram a usar a distribuição SUSE para reduzir prejuízos e também gastos com licenças. Prejuízos porque, segundo esse vídeo, a 2 por 3 os servidores caíam e não tinham como verificar depois quando recuperavam, verificar se os clientes já tinham pago uma determinada parcela, número de parcelas que eles fizeram na compra dos seus produtos, e acabavam tendo prejuízo por causa disso, né? Além dos gastos de suporte. Eu particularmente comecei a usar essa distribuição em 2008 por causa do curso de alguns cursos que eu fiz numa escola que era representante da Novell na época, LPI, do Instituto LPI, né? Red Hat, Oracle, entre outros. Uma escola muito forte, por sinal, em Porto Alegre. É uma distribuição extremamente fácil, estável,
é usada em servidores, como mencionei, né, de fácil configuração em tudo que é sentido, graças ao IAST. Algumas parcerias que eu anotei aqui. Houve parceria da SUSE com a Dell para trabalhos com IoT, ou Internet das Coisas, a computação nas nuvens e SAP, entre outros serviços. Também a Peugeot Citroën entrou em parceria para atuar com o SUSE ser instalado em seus servidores, pelo menos até onde eu fiquei sabendo, tá certo? Porém, eu larguei o SUSE e o OpenSUSE simplesmente porque dei preferência ao Ubuntu, né? Simplesmente por isso, estava mais acostumado com essa distribuição. E por último, nesse vídeo, o Debian. O Debian, o Debian é uma distribuição que surgiu em 1996, possui versões para várias arquiteturas diferentes, processadores, né, de arquitetura diferentes, como para processadores 64 bits, como 64 bits, ARM, ainda mantém versões para processadores com 32 bits, né, arquitetura 32 bits, etc. Existe também dá suporte a vários ambientes gráficos padrões, entre eles KDE, GNOME, XFCE, LXDE, LXQT, Mate, Cinnamon, né, entre outros ambientes gráficos. É ideal, é uma distribuição ideal para PCs antigos, porque não exige muito, né? Por exemplo, pode baixar imagens, versões de arquitetura 32 bits, como mencionei, e usar ambientes gráficos LEDs, como o LXDE, o XFCE, etc. Eu, particularmente, comecei a usar em 2009 com a versão Lene. Como eu mostrei para vocês essas duas mídias, né? Aqui está a versão 2, o disco 2D3 e o 3D3. Comprei essas mídias na loja Linux Mall, na qual eu mencionei anteriormente que eu também comprei a mídia do Kurumin e também comprei 3 canecos nessa loja, que também não existe mais atualmente. Dessas 3 canecos, uma não existe mais, a outra tô com a alça dela quebrada e uma está inteira ainda. Não sei porque eu falei desses canecos também, mas não faz muito sentido. Bom, comprei na Linux Mall essas mídias e essa versão aqui é a versão Etch e eu não consegui instalá-lo. E era uma versão anterior ao Lene. Então teria sido em 2007, por aí, que eu teria tentado fazer essa instalação. Mas não consegui porque tive problemas de instalação de drivers e configurar de driver de vídeo para a placa de vídeo 7100 GS da NVIDIA. Então eu mantive o Ubuntu até 2009 e em 2009 eu adotei a versão Lene, na qual eu deixei de fazer dual boot com Windows XP, porque eu consegui instalar o VirtualBox e a partir daí começar a criar máquinas virtuais, tá certo? Existem 3 versões: a versão estável, na qual é a versão oficial, na qual fizeram todos os testes possíveis e imagináveis, com correção de falhas, etc, etc, etc. Porém, geralmente são versões que são um pouquinho antigas, mas seriam 1 ou 2 versões anteriores das versões mais atuais, de programas, né, e pacotes, mas eles corrigem as falhas e deixam o mais próximo dessas versões atualizadas, né?
Existe a versão teste, ou testing, que os pacotes já foram testados anteriormente e que estão na fila para entrar na versão estável, né, dessa distribuição. E a versão estável é onde estão os pacotes mais recentes dos programas, né? E é de desenvolvimento contínuo, né? Então pode ser que haja uma quebra desse sistema com maior facilidade. Vamos dizer assim que, se eu não me engano, o Ubuntu é baseado nessa versão estável. Então quem usar Ubuntu e acha estável, então pode sem problema nenhum usar o Debian instável, tá certo? Confesso que no início do uso do Debian, em 2009, tive dificuldades, mas em seguida eu tive uma fácil adaptação por causa do Ubuntu, né? Muita coisa eu consegui configurar por causa do Ubuntu. Entre 2009 e 2014 não fiz testes, né? E usei basicamente a distribuição Debian, tá certo? Então não tem nada para reclamar. Atualmente eu uso o Debian como desktop, né? Então, sinceramente, não tenho nada que reclamar dessa distribuição, tá certo? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Por esse momento é só isso aí. Quem gostou do vídeo, dê seu joinha, compartilhe o vídeo. Não gostou, dê seu dislike, faça os seus comentários. Comentem aí as suas experiências com essas distribuições ou se tem interesse especificamente com algumas delas, tá certo? Agradeço a presença de todos e até breve.